A notícia que acaba de ser confirmada é que aconteceu, gente, tá? Um suicídio no Palácio do Alvorada, residência oficial de Lula da Silva. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que devastou Brasília. Agora, neste exato momento, a esquerda está completamente desesperada. Outra bomba que eu vou trazer para vocês, gente, tá? A Polícia Federal acabou de confirmar uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E além dessa bomba da Polícia Federal, o Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, também confirma essa bomba que acabou de ser confirmada. E assim, gente, o desespero tá tomando conta, gente, tá? Do governo Lula, do judiciário, principalmente após aí a confirmação dessa tragédia que acabou de acontecer dentro do governo Lula. Morte acaba de ser confirmada, gente, tá? Pelo GSI do governo Lula. Eu vou trazer tudo, absolutamente tudo sobre essa notícia que devastou o governo Lula, a esquerda, e tudo isso vai estar aqui completo nesse boletim. Rapidamente, por favor, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal. Tô vendo que tem muita gente que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte aqui da nossa família. Aqui embaixo aqui vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clica em cima que na hora você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. E também, gente, tá? Temos a informação de que o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, entrou em desespero após notícia que foi confirmada aqui neste exato momento em Brasília. Eu vou trazer tudo resumido aqui para vocês, porque Lula, olhem só essa notícia aqui. Governo Lula em desespero por ligações com o Vorcaro. Bateu o desespero, gente, tá? Lula tenta associar direita ao escândalo Master, mas falha miseravelmente, gente, tá? Em ato de desespero, o governo Lula, o PT, a esquerda, tentaram vincular, tá, gente, tá, o escândalo do Banco Master com a direita, com o Bolsonaro, com o clã Bolsonaro, mas falhou miseravelmente. Tá aqui, ó, agora na CNN, vejam só. A tentativa, William, é de vincular o escândalo à direita. Né, até agora infrutífero. Até agora não conseguiram, porque a ideia lá atrás sempre foi essa, né? Mas esses personagens que são pegos no centrão e na direita até agora, eles não são candidatos a presidente, como o presidente Lula que recebeu Daniel Alvercaro 5 vezes, cujo ministro da Justiça, o filho, tinha contrato com o Daniel Alvercaro, cujo ex-ministro da Fazenda era consultor do Daniel Alvercaro, cujo ministro que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal era o advogado do PT, o Dias Toffoli, cujo principal aliado do governo no Supremo é o Alexandre de Moraes, que também está diretamente envolvido. Então pega mais. O governo ensaia esse discurso de dizer que não é, que é um caso da direita, que o problema focal é do Daniel Alvercaro com a direita. Agora, não tem conseguido neutralizar o envolvimento dos seus com o Master, e nesse cenário do Flávio Bolsonaro empatando, que está deixando o governo tudo extremamente tenso, né, com essa situação. Extremamente tenso, por mais que eles tentem resumir, a culpa é do Bolsonaro, a fraude, tudo aconteceu no governo Bolsonaro, o escândalo, tentaram lá, né, o Rogério Correia lá, o líder do PT lá, tentou colocar na internet uma foto do Bolsonaro junto com o Vorcaro, com o ex-presidente do Banco Central, passou aquele vexame, aquela vergonha, teve que apagar a fake news, ainda teve que vir a público, ainda pedir perdão pro Bolsonaro, pedir desculpas pro Bolsonaro. Isso é o nível do desespero, gente, que eles estão tentando colar a pecha de que o Bolsonaro está envolvido nesse escândalo de corrupção do Banco Master, e o desespero está tomando conta, as pesquisas estão mostrando que o Lula está despencando igual uma jaca podre, e é o desespero, gente. Isso chama-se desespero. E agora, como prometido no vídeo anterior, não coube, mas esse aqui vai estar essa informação. Uma bomba envolvendo Alexandre de Moraes e aquele delegado que o Eduardo Bolsonaro apelidou de cachorrinho, ou cadelinha do Moraes. Vocês se lembram daquele delegado Fábio Shaw?
Pois bem, gente, tá? Vocês sabiam que esse delegado Fábio Chó acabou de ganhar um presentão de Alexandre de Moraes? É a tão famosa promoção, é aquela mesma promoção daquele delegado que investigou, mas investigou a fundo, né? O Adélio Bispo, né? Investigou nada e depois ganhou uma promoção, tá trabalhando, ganhando um belíssimo salário, acho que lá na Inglaterra. Agora, quem foi agraciado foi exatamente o Fábio Chó, gente. Fábio Chó, que indiciou o Bolsonaro, que ferrou e lascou com a vida do Felipe Martins, veio a recompensa. Me lembra até daquela fala, né? Missão dada, missão cumprida. Fábio Chó, da Polícia Federal, é nomeado no gabinete de Alexandre de Moraes no STF. Gente, tá? Recebeu um presentão, inclusive tá aqui também, tá? Hoje explodiu essa notícia. Delegado da Polícia Federal que indiciou Bolsonaro é nomeado assessor no gabinete de Moraes. O que antes era uma celeuma, um burburinho, mas será mesmo que o Moraes vai ter coragem de dar esse presentão para o delegado Fábio Chó? Não só teve coragem, mas como lá fez. Gente, tá aqui, ó. O delegado Fábio Chó, responsável pela investigação, né, da Polícia Federal da tentativa do golpe de Estado envolvendo o presidente Lula e aliados, foi nomeado como assessor do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A portaria de nomeação foi assinada pelo presidente do STF, o ministro Edson Fachin, né, e publicada no Diário Oficial da União. Agora é oficial. Fábio Chó trabalha para o Alexandre de Moraes, agora é oficial. Chó é descrito por agentes da Polícia Federal por possuir um perfil discreto e técnico. Antes da nomeação, ele atuava na coordenação da contra-inteligência e chefiava a divisão da área. Ele atuou na maioria das investigações ligadas aos inquéritos movidos após os atos, né, do 8 de janeiro, capitaneou muita coisa. A transferência da Polícia Federal para o gabinete do Alexandre de Moraes ocorreu por solicitação do próprio Moraes. O próprio Moraes, em pessoa, que pediu que ele fosse trabalhar no seu gabinete, né? O delegado foi escolhido a dedo para ocupar o cargo justamente por sua atuação nos inquéritos dos atos golpistas relatados pelo ministro durante sua atuação. Eu não vou nem ler o restante, gente. Então, assim, missão dada, missão cumprida, né? Abre precedentes para a gente interpretar, né? Abre precedentes. Será que... gente, tem muita coisa que a gente quer, mas não pode falar. Mas o Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, ele teve coragem e soltou essa bomba sobre o Fábio Chó. Agora está ali juntinho, trabalhando lado a lado juntinho com Alexandre de Moraes. Vejam só. Vocês não vão acreditar em quem o Alexandre de Moraes acabou de nomear para o seu gabinete. Pois é, delegado federal Fábio Chó, aquele que cumpria todas as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. E aí eu quero saber o seguinte: que moral o Alexandre de Moraes tinha para barrar o presidente Bolsonaro de nomear o Ramagem para a Polícia Federal, dizendo que supostamente isso violaria o princípio da moralidade? Ou então, cadê aquele pessoal crítico que dizia que o Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal por apenas nomear o seu diretor-geral? Atribuição que absolutamente todos os presidentes do Brasil sempre tiveram ampla liberdade de fazer. Isso é só para pontuar mais um tapa na cara desses, entre aspas, críticos que na verdade só queriam desgastar o presidente Bolsonaro, porque ele se contrapõe a esse sistema podre que eu estou mostrando para você. É aquela máxima, né, gente? Bolsonaro não pode fazer, Bolsonaro não pode nomear o Ramagem, o Bolsonaro não pode interferir na Polícia Federal, mas eu posso. Abre precedentes, né? Porque abre precedentes, porque, assim, é muito na cara, né, gente? Sabe o que eu fico mais, assim, perplexa? É que eles nem disfarçam, né? Depois de tudo que esse delegado fez, que prêmio é esse, hein? Que prêmio, que promoção. Escolhido a dedo. O Alexandre de Moraes poderia escolher qualquer outro. Não, mas eu quero Fábio Chó.
Por que será que ele escolheu o Fábio Chó? Por que será, gente, tá? Como eu gostaria de ter resposta para essa pergunta. Você tem uma opinião? Por que vocês acham que o Alexandre de Moraes escolheu o delegado Fábio Chó? Inclusive, Felipe Martins está preso hoje por causa das investigações, ou não, né, do Fábio Chó. Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque eu vou trazer aqui uma informação muito, muito grave. Uma tragédia acaba de acontecer dentro da residência do Lula da Silva, gente, tá? Uma tragédia. Acabaram de cometer um suicídio. Posso nem terminar aqui a palavra, por causa da plataforma. Uma pessoa tirou a própria vida dentro da residência, na porta da residência do Lula, gente, tá? Uma tragédia acabou de ser confirmada pelo GSI do governo Lula. Tá aqui. GSI do Lula informa que um de seus integrantes acaba de cometer suicídio na entrada de serviço do Palácio do Alvorada. Palácio do Alvorada, gente, tá? É a residência oficial do Lula. Parece que é uma daquelas pessoas que fazem ali, participam da segurança do Lula. O inquérito policial militar será instaurado para apurar os fatos. Apurar se realmente foi, se ele atentou contra a própria vida, se ele tirou a própria vida ou se foi uma queima de arquivo, né? Claro que sempre surge essa dúvida. Tá aqui a notícia que foi confirmada agora na Jovem Pan News. Funcionário da segurança da presidência, tá, gente? Funcionário que faz parte da segurança do Lula morreu no Palácio da Alvorada, gente, tá? Tá aqui a informação. Um funcionário do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República morreu nesta terça-feira na entrada de serviço do Palácio da Alvorada. Informação foi confirmada pelo próprio gabinete, pelo próprio GSI. O órgão também informou que será instaurado um inquérito policial militar para apurar a ocorrência, gente. Então, segundo o GSI, uma tragédia acaba de acontecer dentro do governo Lula, gente, tá? Que tragédia, meu Deus do céu, gente. A situação já tá terrível pro Lula. Né? As últimas pesquisas, tantos escândalos explodindo, é filho do Lula. E agora mais uma tragédia acaba de acontecer que atingiu em cheio o governo Lula. A gente tá? Membro da segurança do Lula tirou a própria vida dentro da residência, na entrada ali na residência do Lula e da Janja. E agora tem mais informação. Aqui outra tragédia para o Lula, gente, tá? Lula tem queda na principal faixa beneficiada pela isenção do imposto de renda e vê Flávio Bolsonaro avançar. É aquela máxima do desespero, né, gente? Eu vou a isenção do imposto de renda para quem ganha até assim, porque ali eu vou angariar muito voto, ali eu vou ganhar muito voto. Essa era a grande aposta do Lula. Só que deu tudo errado. O feitiço virou contra o feiticeiro. Até essa faixa beneficiada por esse, né, decreto do Lula estão vão votar no Flávio Bolsonaro. O Lula deve estar. A primeira pesquisa Datafolha no ano eleitoral ilustra a dificuldade que o Lula ainda enfrenta para conquistar os brasileiros beneficiados pela isenção do imposto de renda, ampliada a quem ganha até R$5 mil. Entre dezembro e março, apesar de a medida ter entrado em vigor, o petista viu a aprovação estagnar e a intenção de voto cair em simulação de segundo turno na faixa alcançada por ela. Ao mesmo tempo, o senador Flávio Bolsonaro passou a derrotar o presidente na simulação de segundo turno dentro do grupo que abarca quem recebe entre 2 e 5 salários mínimos por mês, no qual se concentram os agraciados pela política do governo e cresceu em diferentes estratos sociais. Ou seja, aquela galera
que é abarcada por esse presente do Lula, né? Presente. Não adiantou. O Lula achou assim, solta o imposto de renda, gente, eu prometi lá na campanha, solta, né, gente, benefício aí do imposto de renda, porque aí eu vou subir nas pesquisas. O que aconteceu? Nada. O Lula estagnou, não conseguiu um pontinho sequer a mais. E o Flávio Bolsonaro, pelo contrário, sem dar benefício, sem precisar comprar o povo, sem precisar conceder benefício, mesmo sem a máquina pública na mão, Flávio Bolsonaro, ó, subindo, gente, tá? Subindo, tá decolando, decolou, na verdade. Flávio decolou, subiu e o Lula caiu, para desespero de Luiz Inácio Lula da Silva. Que notícia boa, gente, tá? Que notícia boa. A notícia que gerou pânico e desespero em Alexandre de Moraes agora neste exato momento. Urgente, Polícia Federal recupera mensagens apagadas do celular de Daniel Vorcaro após envio a Moraes, gente, tá? Mensagens que foram trocadas ali por Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro, explodiu em Brasília, gente, tá? E não vai ficar pedra sobre pedra, gente, tá? Notícia, gente, tá? Que gerou desespero no ministro Alexandre de Moraes. Polícia Federal fechou o cerco, utilizou um subterfúgio internacional e recuperou as mensagens apagadas do celular de Daniel Vorcaro, e o desespero tomou conta de Alexandre de Moraes, de Brasília e de grandes autoridades. Vejam tudo que acabou de ser revelado aqui agora na Oeste. Vejam só. Peritos criminais afirmam que programas utilizados pela Polícia Federal conseguem rastrear mensagens apagadas ou enviadas em modo de visualização única em celulares apreendidos em investigações. Segundo especialistas ouvidos pelo Globo, a PF utiliza ferramentas tecnológicas que conseguem extrair dados, mesmo quando os aparelhos estão bloqueados ou quando as informações foram excluídas. Programas de tecnologia realizam uma cópia completa do conteúdo do dispositivo num processo conhecido como extração byte por byte. Isso permite recuperar fragmentos de dados e identificar registros de mensagens, mesmo depois do apagamento. Os peritos explicam que mesmo quando o conteúdo da mensagem não pode ser recuperado, os sistemas conseguem identificar registros como data, destinatário e tipo de arquivo enviado, Ana. Tem gente aí que não está dormindo direito, será? A gente lembra ali que na sexta-feira, né, houve aquela divulgação da troca de mensagens entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, naquele modus operandi, né, utilizando um bloco de notas, tirando um print, mandando ali com aquela estratégia de visualização única pelo WhatsApp. E aí a Polícia Federal não conseguiu encontrar, pelo menos num primeiro momento, as respostas do ministro Alexandre de Moraes. Mas é possível, segundo alguns peritos criminais, que essas mensagens sejam, sim, recuperadas de alguma forma. Paula, hoje em dia, pouquíssima coisa é apagada definitivamente da internet. Agora, eu vi alguém, não sei, querendo defender, né, o Vorcaro, dizendo, não, isso é super normal, às vezes a gente escreve no bloco de notas. Normal onde? Normal onde? Eu vou mandar uma mensagem para o Augusto e vou escrever no bloco de notas, vou tirar uma foto da tela e vou mandar a mensagem para o Augusto. Augusto, como foi sua recuperação de visualização única? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É claro que nada é republicana. Agora, precisa dar publicidade a isso. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Essas mensagens não podem entrar na blindagem master, né? Foi tentada a blindagem master com o Toffoli e temos também que proteger, meu Deus, o ministro André Mendonça, porque depois que ele colocou as mãos nesse processo, nesse inquérito, as coisas começaram a andar. E agora estão reclamando da independência da Polícia Federal em, meu Deus, investigar. Ou seja, o Brasil está diante de talvez do seu maior escândalo, o escândalo mais corrupto da nossa história, e a gente que achava, né, que a Lava Jato era uma coisa que entraria para a história das democracias do mundo, porque hoje é assim que a Lava Jato é conhecida aqui fora, a Car Wash, que foi o maior esquema de corrupção de todas das democracias, tanto que o Departamento de Justiça aqui fez acordo com a Odebrecht, com a Braskem, são quase 5 bilhões de dólares que eles tiveram que devolver. Então agora a questão é se nós vamos ter acesso a essas mensagens. Claro que tudo tem que seguir o curso das investigações, mas o que é de interesse para as eleições desse ano, principalmente,
Nós vamos ficar sabendo? E se trataram de eleições esse ano? De urnas eletrônicas, de campanha do Lula, de campanha contra a direita, de campanha contra a censura, o que fazer? Nós temos que ficar sabendo. Marcília, recebemos uma pergunta de um espectador no nosso super chat. Eu vou compartilhar. Aliás, espectadora, minha xará, Paula Rios. Boa noite, doutor Marcília, endereçada aqui ao professor. Ontem assisti ao TV em Justiça e ela deve ser a Ludmila Lins Grilo, né, ela que foi juíza, hoje mora nos Estados Unidos, tem um programa no YouTube. Ela explicou que, se provocado pela Polícia Federal ou pela PGR, o ministro André Mendonça poderia pedir a prisão de Moraes. Disse também que tem como afastar o Gonê por outros procuradores. Pode comentar? Obrigada pela participação, Paula. Obrigado pela participação. E veja, como é que funciona? O Ministério Público, que é a PGR, o Ministério Público é a mesma coisa. Então o Gonê é uma espécie de Ministério Público. Ele é o titular da ação. Mas a prisão, quando ela é preventiva, que é a prisão que é tomada, que é dada, determinada no meio das investigações, ou a busca e apreensão, que é quando, enfim, um juiz determina que vai buscar pegar um celular, como a gente vê por aí, essas medidas podem burlar, vamos dizer assim, entre aspas, não é burlar no mau sentido, mas podem contornar o PGR, o Gonê, podem contornar o Ministério Público. Como é que faz? A Polícia Federal pede e o juiz dá. Isso é possível. Não precisa, pode ser que o juiz ouça o Ministério Público, mas ele não precisa ouvir necessariamente o Ministério Público para determinar uma prisão preventiva ou uma busca e apreensão. Ou seja, há um caminho que é para contornar o Gonê, que é a Polícia Federal pedir ao André Mendonça alguma coisa nesses casos todos e ele dar sem ouvir o Gonê. Porque o Gonê, como a gente sabe, atrapalha, ele não ajuda. Inclusive acordo de delação por entendimento do próprio Supremo, não precisa do PGR. Não precisa também do Gonê. Sim. Né? Então esse é um caminho que é interessante. O Gonê continua sendo o titular da ação penal, etc. Ele continua, não é que ele foi afastado, ele vai ser jogado de lado. Mas é possível que hoje, pela nossa legislação, que as prisões preventivas e buscas e apreensões sejam determinadas sem que isso passe pelo Gonê. Mas pelo Gonê não precisa passar nada. Se você quiser saber o que ele pensa, pergunta pro Gilmar Mendes, aí você encurta o caminho. Exatamente. Então essa possibilidade seria via Polícia Federal mesmo? Polícia Federal. A Polícia Federal pede para o Mendonça e ele, se não quiser ouvir o Ministério Público, pode dar sem ouvir o Gonê. Pelo Gonê, Paula. Gente, então assim, pra quem... Espera aí, como é que é aqui? Rapidamente. Claro. Pelo Gonê só passa quando é para manter Felipe Martins na prisão. Aí passa pelo Gonê. Bom, e perito... Aí passa, mas passa bonito, né? Quando é pra ferrar e lascar com algum Bolsonaro, com alguém do clã Bolsonaro, com Bolsonaro, com algum aliado do Bolsonaro, mas ele passa na hora pelo Paulo Gonê. Agora, pra prender Alexandre de Moraes, então, gente, tá? Segundo o doutor André Marcília, existe sim essa possibilidade, né? Uma junção entre Ministério Público, Paulo Gonê e André Mendonça, existiria sim essa possibilidade de prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes. Sim, existe essa possibilidade, mas assim, gente, se tratando de Paulo Gonê, a não ser que o André Mendonça atropele o parecer do Paulo Gonê, como ele fez agora na questão do Daniel Vorcaro, né? Vocês se lembram que a Polícia Federal, eles pediram a prisão, aí o Mendonça seguiu o rito, gente, tá? Pediu o parecer do PGR Paulo Gonê, o PGR enrolou, deu lá suas desculpas, é pouco tempo para analisar, não vejo os motivos para decretar a prisão de prender o Daniel Vorcaro que invadiu o sistema da Polícia Federal, do Ministério Público, do FBI, da CIA, o escambau, não, mas o PGR não viu o motivo, gente, não, aí é muito pouco prazo, calma, tá muito... Mas o que o Mendonça fez? Atropelou o PGR, foi lá e decretou a prisão do Daniel Vorcaro mesmo assim. Já imaginou, gente, se o André Mendonça tem esse mesmo peito e culhão também para passar por cima do PGR e decretar a prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes? Já pensou se o André Mendonça tivesse, o terrivelmente evangélico, tivesse coragem de fazer isso? Porque, segundo o doutor André Marcília, sim, é possível prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes ser decretada. O André Mendonça precisaria, de ser provocado, ele precisaria do parecer do PGE, mas parecer do PGE parece que não é tão importante assim nada, porque eu já vi 1 zilhão de vezes o Alexandre de Moraes tomando decisão, atropelando, o parecer do PGE, e o PGE tá tão assim... Perdeu tanta credibilidade, porque foi tanta decisão do Moraes que atropelou o parecer de PGE que até o Mendonça fez a mesma coisa. Deu decisão, decretou a prisão do Vorcaro, passando por cima de parecer ou não parecer
do PGR totalmente desmoralizado, do inútil do Paulo Gonet. Vou até repetir aquela frase do próprio doutor André Marcília, o inútil do Paulo, porque vai ser um homem inútil lá nos... Tem coisa que a gente não pode nem falar, né? Tá aí, gente. Então, segundo aqui a Polícia Federal, sim, as mensagens apagadas serão recuperadas, gente, tá? Polícia Federal, na verdade, recuperou, né? Recupera as mensagens apagadas do celular de Daniel Vorcaro. E a gente tem que preparar o quê, gente? A pipoca, porque a qualquer momento a gente pode ser surpreendido com novos vazamentos, né? Porque tá tudo vazando, graças a Deus. E as conversas do Daniel Vorcaro, de repente até com o ministro Alexandre de Moraes, podem ser reveladas para o Brasil inteiro, gente. Então já se inscreva aqui no canal, porque vai que sai aí e vaza alguma conversa. Claro que eu vou estar aqui de plantão para trazer informação para vocês. Gente, e o ministro, o decano do STF, Gilmar Mendes, gente, está completamente desesperado. Ele está muito preocupado. Ele está chocado com o escândalo do caso Márcia. Mas o ministro Gilmar Mendes, ele está desesperado, ele está chocado com o envolvimento do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli no escândalo do caso Márcia com o Daniel Vorcaro? Será que o Gilmar Mendes está desesperado, está preocupado com esses escândalos que vem vazando, né, que a Polícia Federal está descobrindo contra o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli e o Daniel Vorcaro? Será que é essa a preocupação do ministro Gilmar Mendes? Não, gente, a preocupação dele é outra completamente diferente. Eu tô perplexa. Vejam só. O ministro Gilmar está muito preocupado com a barbárie institucional da divulgação das conversas íntimas de Vorcaro com Marta. Assim, a gente está falando de rombo de 40 bilhões do FGC, 129 milhões de contrato com a mulher de Alexandre de Moraes. Toffoli relator, apesar do taiaiá. A gente está falando de um sicário ali que estava falando em quebrar dente de jornalista. Mas, pelo visto, para o ministro, peleleca já é demais, né? É isso que o preocupa. E vamos lá, gente, ele ainda dá essa sacada aí. Na semana do Dia Internacional da Mulher, precisamos debater a questão da intimidade das mulheres, né? Da importância de reservar a intimidade das mulheres. Fala sério, hein, ministro? Vamos lembrar quem é a Marta Greff? Quem que é essa mulher? Ali nas próprias mensagens de Vorcaro, eles discutem, por exemplo, acabar com a reputação do ex-marido de Marta, né, que era o jogador, ali o ex-jogador da NBA. Então ele fala que gastaria até 50 milhões de dólares para simplesmente acabar com a imagem desse ex-marido dela. E mais, ali tá se falando, sim, de ministros do Supremo, de autoridades. O ministro deveria estar preocupado, né, nessa história, se a gente fosse um país sério, de que Marta fosse interrogada. Ela é uma testemunha mais do que relevante nessa história toda. Quem é Alexandre Moraes? Quem é o tal do Alexandre que aparece numa outra conversa? Era isso que o ministro deveria estar preocupado. Quem é o Hugo a que o Vorcaro se refere? Então, ao invés de estar preocupado com isso, ele tá muito chocado. Ele falando ali de peleleca. É isso que o choca. E ainda traz essa cartada de defensor das mulheres. É de lascar. É de lascar, concordo em gênero, número e grau com a Marina, gente. É de lascar. Ou seja, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli atolados até o pescoço nesse escândalo, dessa roubalheira, dessa quadrilha. É corrupção, é contrato de 129 milhões, é 35 milhões de taiaiá, é cassino em taiaiá, é reunião lá em Londres com o Vorcaro, Dias Toffoli e o Vorcaro, dentre outras autoridades, e o trem tá pegando fogo, e o Gilmar Mendes tá chocado com a peleleca da ex-noiva do Vorcaro. É assim, gente, é a República das Bananas mesmo, né?